Olha só, é claro que há pontos positivos e eu acho que eles estão no plural, tá? Não é no singular dessa vitória do Liverpool para cima do Wolverhampton. E eu vou falar deles ao longo dessa análise, ao longo desse vídeo, mas eu achei uma atuação mais ou menos, tá? Achei uma atuação meio mambembe, uma atuação que teve um segundo tempo ruim, inclusive, do Liverpool. Acho que dá para classificar dessa forma, tá? O primeiro tempo não chega nem a ser muito bom. Então eu acho que somando o primeiro com o segundo tempos, não dá uma atuação muito sólida de um Liverpool que tudo bem, né? É um momento que, ainda que tenha resultados sólidos como esse aqui, né? Um time que já não perde há algum tempo, que já está emendando vitórias e jogos de invencibilidade, são raras as atuações mais completinhas, né? E aí eu acho que depende muito da expectativa de cada um. E essa expectativa, da minha parte, ela claro que vai mudando de jogo a jogo, a depender do adversário, a depender do campo de partida. Então, quando o Liverpool recebe uma equipe que está próxima de ser a pior, ou certamente uma das piores campanhas da história dessa competição, dentro de casa, né, eu imaginava e esperava um Liverpool melhor. Um Liverpool mais contundente, uma atuação mais estridente. E eu não vi isso, né? Eu vi um Liverpool com muito domínio de posse no primeiro tempo, termina com uma posse de bola em média ali na casa dos 75, 80%, mas que pouco conseguiu perfurar essa retranca até bem montada pelo Wolverhampton. Houve duas bolas na trave, sim, né? A segunda eu acho que inclusive seria anulada, até teve impedimento marcado porque o Chiesa estava próximo do José Sá, goleiro do Wolverhampton, mas a primeira foi uma bola na trave bem colocada pelo Ekitike. Mais uma, quer dizer, ele é uma das boas notícias e mais uma vez ele está entre as boas notícias desse Liverpool, né? O Ekitike assistindo ao gol do Wirtz, mas eu já chego lá porque antes eu quero seguir essa linha de raciocínio pela qual eu comecei o vídeo de hoje, essa análise, né, da vitória do Liverpool. Então eu esperava um Liverpool melhor, consegue fazer 2 gols num espaço de 90 segundos, já no fim do primeiro tempo, e volta do intervalo mal, né? Eu sei que a pontuação do Wolverhampton, que é uma vergonha absoluta, eu já entro nela, ela não, como é que eu posso dizer? A campanha, ela não exemplifica o tamanho da dificuldade jogo a jogo, né? Esse Wolverhampton recentemente engrossou para Arsenal, para Aston Villa e agora para o Liverpool em Anfield, né? Não quer dizer que o jogo vai ser tão fácil quanto a tabela mostra. Não é um Wolverhampton que vai todo jogo atuar para ter apenas 2 pontos em 18 rodadas da Premier League. Porém, contudo, entretanto, todavia, o Liverpool precisa, ainda que tentando se reencontrar, precisa se fazer mais dominante, precisa se fazer mais senhor do jogo. E na segunda parte, o Wolverhampton criou mais chances do que o Liverpool, né? Diminuiu 2-1, mais um gol de bola parada sofrido pelo Liverpool, 12 já nessa Premier League, é o pior no quesito, em toda a competição. E vai perdendo o controle do jogo, o Wolverhampton vai ganhando campo, vai tendo oportunidades, né? Se tem jogadores de conclusão, de melhor conclusão das jogadas, poderia e provavelmente teria conseguido ameaçar essa vitória do Liverpool, né? Não sei se tivesse sofrido empate, o Liverpool mudaria para uma postura mais parecida com o do primeiro tempo, mas enfim, o Wolverhampton teve algumas oportunidades para conseguir fazer mais de um gol no segundo tempo. Dito isso, considerando, né, essa situação, o Liverpool veio para campo muito desfalcado, né? Além do Salah, que está na Copa Africana de Nações, ele veio com Gakpo e Bradley voltando de lesão, entraram no segundo tempo, não puderam ser titulares, perdão. Szoboszlai suspenso, o Isaac com essa terrível, agora confirmada, fratura na fíbula, vai ficar fora até próximo do fim da temporada.
É um Liverpool que também não tem outros jogadores mais da franja do elenco, como o Endo. O Joe Gomes não está podendo jogar, por exemplo, também, que é um cara que seria titular, muito provavelmente. Então, tudo bem que é um elenco que está na conta do chá, mesmo depois, né, de ter sido tão reforçado no verão europeu, no começo da temporada. Eu entendo que há esses atenuantes, mas, eu repito, é contra disparadamente o pior time da Premier League e que tem uma campanha que eu vou aqui dar uma roubada olhando a minha colinha, porque ela precisa ser classificada da maneira correta, porque é historicamente terrível, tá? São 2 pontos em 18 rodadas, 2 de 54 possíveis, portanto, um aproveitamento de 3,7%. Iguala o pior recorde da história das 4 primeiras divisões inglesas, não estou falando só da primeira divisão. O Newport County, na temporada 70-71, também coletou apenas 2 pontos nas primeiras 18 rodadas, na 4ª divisão. Olhando só para a primeira divisão, iguala o feito do Bolton Wanderers, de ter nenhuma vitória nas primeiras 18 rodadas da primeira divisão. A temporada do Bolton em questão foi em 1902-1903. Na era Premier League, a pior temporada completa é do Derby County, com 11 pontos, em 2007-2008. Faltam 21 rodadas para o Wolverhampton ao menos conquistar 10 pontos e não se igualar a mais essa vergonha. O rebaixamento ele já está consumado. A questão agora é entender qual vai ser a pontuação final do Wolverhampton para entender em que degrau de vexame da história do futebol inglês ele vai ocupar. O Rob Edwards, que acabou de assumir, né, há pouco tempo no lugar do Vitor Pereira, ele se torna o segundo treinador da era Premier League a perder os 7 primeiros jogos no comando de uma equipe. João Gomes e André foram titulares. O João já foi titular em 15 das 17 rodadas, o André em 15 das 18, o André agora 16 das 18. O João aqui tem mais minutos dos dois, mas os dois são titularíssimos e tem um nível maior do que de um time que está fazendo isso que está fazendo. O André, ele teve uma partida abaixo do nível que a gente conhece hoje aqui. Ele toma um drible da vaca do Ekitike no segundo gol do Liverpool. Ele toma cartão amarelo, poderia ter sofrido cartão vermelho. Ele estava um pouco acima do tom depois desse primeiro cartão amarelo. Então não foi uma atuação boa do André. E olha que eu gosto muito do futebol do André. O João Gomes tem sido o melhor jogador desse time. Hoje não apareceu muito porque afinal é Liverpool e é Anfield. E o John Arias entrou apenas no fim do segundo tempo. Teve uma chance em que o Bradley salva com um carrinho. Ele poderia ter feito o 2-2. Não foi um gol perdido do Arias. Mas é um Arias que pela terceira partida consecutiva ele começa no banco de reservas, né? Ele tem uma média de apenas 51 minutos por jogo. O Arias agora desceu um pouco por conta dessa partida. Foi titular em 10 das 17 rodadas em que atuou com a camisa do Wolverhampton nessa Premier League. Agora passando, então assim, o Wolverhampton está rebaixado. Repito, é só esperar quando e como, porque realmente já são 16 pontos, pelo menos, até o fim dessa partida para sair da zona de rebaixamento. O Liverpool, ele com tantos desfalques, ele veio com o McAllister de 10 e o Curtis Jones fazendo a base ali do meio campo junto com o Gravenberch, o Kerkez na esquerda, o Frimpong na direita, o Chiesa foi titular pela primeira vez nesta Premier League, pela segunda vez como jogador do Liverpool na Premier League em geral, né? Ele foi titular contra o Brighton na última rodada da temporada passada e agora. Fez um jogo ok, eu esperava um pouco mais do Chiesa, mas né, foi um Liverpool que não conseguiu realmente criar tantas chances assim. Isso faz parte um pouco do Chiesa, que jogou pela direita. No segundo tempo, o Bradley entrou no lugar dele e o Frimpong virou ponta direita, o que eu acho uma opção muito interessante
de o Slot usar mais. O Frimpong, que aliás foi quem construiu o primeiro gol. Boa jogada dele por ali, uma conexão holandesa para o Gravenberch marcar acho que o quarto gol dele nessa temporada com a camisa do Liverpool. A grande notícia foi o Wirtz, tá? Para além do gol, e o gol é importante, claro, porque primeiro ele tira aquela... Como é que é a palavra, rapaz? Uruca? Eu estou viajando aqui. É complicado quando você fica muito tempo longe do Brasil. Você vai perdendo, né, o vocabulário mais importante do dia a dia, né? Mas ele perde aquela, né, aquela zica. Se você puder me corrigir na caixa de comentários, eu agradeço para, né, eu conseguir sofisticar e encontrar a palavra que eu queria encontrar. Talvez eu tenha encontrado, não sei se é uruca, mas enfim. Uraca? Não, não é uraca. Uraca não é. Enfim, voltando. Ele tira essa marca de não ter feito nenhum gol, né? Ele tinha feito um gol, mas a Premier League deu contra, aqui em Anfield mesmo. E aí agora ele consegue finalmente fazer um gol para chamar de seu, oficialmente confirmado. Mas para além do gol, ele jogou muito bem. Tudo bem, é contra o Wolverhampton, mas eu entendo que o Wirtz não jogou bem só hoje. Eu acho que ele tem melhorado, eu acho que ele tem conseguido, com um pouco mais de sequência no time titular, né, estabilidade física e com um pouco mais de fluência mesmo, né, de entender a liga, de entender o time e tudo mais, eu acho que ele tem melhorado e hoje a partida dele, no geral, foi boa. Quase muito boa, vai. Acho que dá pra dizer que foi muito boa com o gol. Pronto. O gol é importante, evidentemente. Não é só um detalhe. Mas há muito mais para além das estatísticas superficiais e acho que o Wirtz foi o melhor em campo hoje com a camisa do Liverpool, sim. E o Ekitike, repito, muito bem, mais uma vez. O Ekitike é muito bom jogador, ele tem um quê de Roberto Firmino, de ser um cara que flutuando, ele rende muito mais do que ancorado entre os zagueiros como 9-9. Ele constrói o gol dessa forma, né? Já falei o drible na vaca do André porque ele veio buscar a bola aqui. Eu tô aqui, né? Ali, pouco depois da linha, ele busca a bola ali, bum, e acha depois o Wirtz livre para fazer o segundo gol. 2 gols no espaço de 90 segundos desse Liverpool hoje para fazer o 2-0 logo antes do intervalo. Vitória obrigatória, tá? Porque o Wolverhampton está se tornando, infelizmente, um café com leite nessa Premier League, ainda que, já tenha explicado aqui, não são favas contadas você ganhar desse Wolverhampton, porque os caras estão tentando, estão jogando, estão lutando, estão engrossando o caldo para alguns times. Para finalizar, eu termino com a melhor cena. A cena mais importante, não sei se é melhor, né? Porque é muito triste, apesar de ser bonita, enfim. Hoje foi o primeiro encontro dos 2 últimos clubes da carreira do Diogo Jota. Né? Ele sai do Wolverhampton para o Liverpool. E como tal, houve algo especial. E foi o mais especial possível, porque estavam aqui a Ruth, viúva do Diogo Jota, e entraram em campo crianças da família dos 2 e 2 dos 3 filhos entraram em campo. A bebezinha não entrou, evidentemente, né? Muito novinha para entrar, mas os 2 garotos, o Diniz e o Duarte, entraram junto com o capitão Virgil van Dijk, que ficou distraindo todos eles ali da família do Diogo Jota, né, as criancinhas, o tempo todo, brincando de bola com eles, enquanto tocava You Never Walk Alone. E várias bandeiras do Diogo Jota, tanto na torcida do Liverpool quanto na torcida do Wolverhampton. Foi triste, foi bonito, foi tocante. É uma cena que eu acho que, enfim, com esse fim de ano, com o Natal, com o Ano Novo e tal, é algo que traz para a última partida do Liverpool no ano em Anfield uma cena de retrospectiva e de projeção. E vamos ver se o time consegue melhorar. Tem melhorado em termos de resultado, vamos ver se melhora em termos de atuação. E o mesmo para o Wolverhampton, que tem melhorado em termos de atuação, mas não tem melhorado em termos de resultado. Eu acho que tem um contraste entre os 2 times nesse momento, nas últimas semanas, nessa Premier League. Feliz Natal para você, feliz Ano Novo também, tá? Até o ano que vem. Caramba, adoro esse tipo de piada. Um beijo.